Olá galera, Jober Chaves na área e hoje eu quero falar com você sobre ter 10 milhões de dólares na conta, tá? Eu tô fazendo esse vídeo aqui dos Estados Unidos, eu tô aproveitando e vou tremer um pouquinho aí, porque eu quero que vocês desfrutem um pouco aqui dessa paisagem, né? Mas uma coisa, eu acho que esse tema é muito apropriado, porque essa história que eu quero compartilhar com você é uma história que tem muito a ver com os Estados Unidos. Eu estava conversando com um amigo e ele tem uma empresa. A empresa dele é uma empresa de 500 milhões de dólares por ano, tá? É uma empresa que fatura 500 milhões de dólares por ano. E o que aconteceu? A esposa dele montou um negócio, que é mindset, né? Poder da associação. Ela montou um negócio onde ela montou um site que ajudava empresas a venderem produtos no nível de atacado, qualquer coisa assim, um outro nível, mas ela montou um site e ela usou o network, construiu um mecanismo que ajuda as empresas a vender. E ela fazia isso da casa dela, não era hobby, era um trabalho, mas ela fazia isso da casa dela, tal. Enquanto o marido com a empresa de 500 milhões de dólares. E aí o que acontece? Ela recebeu uma oferta pela empresa dela. É quase como se fosse uma oferta pelo site dela. Que entenda, gente, isso não é que é um site, é um negócio que tinha um volume de vendas muito grande. E a oferta que ela recebeu foi de 10 milhões de dólares. E ela vendeu a empresa dela, né? Ela vendeu esse site por 10 milhões de dólares. E aí que vem a coisa mais maluca, esse amigo que estava contando, né? Que ele contou o seguinte, que ele não tem 10 milhões de dólares na conta dele. Apesar dele ter um tremendo negócio, apesar disso, ele não tem 10 milhões de dólares na conta. E esse é um erro que as pessoas às vezes cometem. Quando a gente olha para uma pessoa, quanto você faz de negócio? 500 milhões de dólares. A gente começa a fazer conta. Né? Peraí, se ele fatura 500 milhões de dólares por ano, e aí a gente começa a fazer as nossas contas de, caraca, você acha que não sobra 50 para ele por ano? Tá bom, vai, que não sobre 50. Você acha que não sobra 5 para ele por ano? Se não sobra 5, será que não sobra 1.000 para ele? 1 milhão por ano? E às vezes, gente, um empresário, ele nunca vai fazer uma conta desse jeito, né? Eu me lembro uma vez que uma pessoa, ela me ligou, né? Eu estava no meio de uma reunião e era uma pessoa muito próxima a mim, né? Então eu falei, tem que atender, né? Não me liga sempre. Aí ligou, tô te ligando porque eu quero fazer um pedido para você. Quero que você me empreste, acho que era 400 mil reais, tá? E aí falei, caramba, né? Se ela tá me pedindo 400 mil reais, é porque ela acha que eu tenho 400 mil reais lá, parado, esperando para... Aí eu falei, por que ela... E tudo isso rápido, tá? Porque eu estava numa ligação e no meio de uma reunião. Se ela pensa que eu tenho 400 mil reais, por que ela pensa isso? E aí eu falei, bom, eu já sei o que acontece. Ela tinha uns 30 mil reais guardado na conta e ela tem um salário. Eu tenho 3 empresas, até mais empresas. Bela casa, viajo sempre e tal. Então ela já fez uma projeção. Se ela, com o salário dela, tinha 3 mil reais guardado, imagina eu então, empresário, que viaja, e aí e tudo isso foi rápido. Eu tive que parar e falar para ela, olha, nenhum empresário que eu conheça tem 400 mil reais parados na conta. E a razão disso é muito simples, porque o dinheiro não pode ficar parado, o dinheiro está investido. Se você tiver 400 mil reais parados, você vai fazer esse dinheiro estar trabalhando, mexendo em outra coisa. Se você conversar com banqueiros, né? Eu estava lendo um dia sobre quanto pessoal que é empresário tem de dinheiro na conta, né? E eu me lembro, parece que quem tinha mais dinheiro na conta, eu não sei se eu estou correto, depois você checa essa informação, era o Olavo Setúbal. O Olavo Setúbal, que era dono do Itaú, ele tinha 200 mil reais na conta. Então você imagina, um cara que tem faturado, o lucro dele, o lucro do banco, o lucro não é todo dele, tem que ir para os acionistas, por isso que a gente faz essa confusão, tá? O lucro não é todo dele, tem que ir para os acionistas, mas o lucro dos bancos, né? Do Itaú hoje está na faixa dos 4 bi por ano, né? Então um cara que tem uma empresa extremamente lucrativa, mas o que acontece com ele? Ele tem 200 mil reais na conta. E quando a gente fala 200 mil reais na conta, é o que não está aplicado. Então, é importante, se você está com desejo, me acompanhando, com desejo de ser empresário, com desejo de construir uma vida próspera, uma vida de sucesso, existem então algumas coisas que você precisa desconstruir da sua mente. Você precisa desconstruir porque existe uma diferença gritante entre o que é ser rico e o que você acha que as pessoas ricas fazem.
E como essa diferença é gritante, muita gente se perde no meio do caminho. Eu conheço alguns aprendizes de empresário, né? Que eles estão lá no caminho. A empresa começa a dar os primeiros lucros, ele vai lá e gasta o dinheiro. Porque ele imagina que é isso que os empresários fazem. E, gente, empresário não faz isso. Quem faz isso é jogador de futebol, por isso que quando eles encerram a carreira, eles quebram. Quem faz isso é artista, por isso que você vai ver lá a vida do artista, quando ele quando ele sai das paradas, ou seja, porque ele ficou mais velho, porque a moda passou, porque ele fez escolhas erradas, você vai ver esses caras estão quebrados. E não importa se a gente está falando nos Estados Unidos, aqui, onde eu estou, ou no Brasil. A gente vê histórias como, eu não tenho certeza que eu vou falar dos caras certos, mas o Wesley Snipes está quebrado, Ken Rivers está quebrado, um outro também que eu não acreditei. Ouço também algumas histórias do Nicolas Cage, né? Eu não fico pesquisando porque eu não sou biógrafo desses caras, né? Mas o ponto é por que eles estão quebrados. E a razão principal deles estarem quebrados é porque esses caras gastam dinheiro, esses caras que saem gastando dinheiro, assim, ó, como se dinheiro não fosse importante. E isso é ruim porque eles passam para a maioria das pessoas que isso é ser rico, isso é ser empresário. E não, essa é a exceção à regra e ainda uma exceção errada, porque no final mostra que eles estão errados, né? O Mike Tyson é um outro exemplo de uma pessoa que quebrou, né? Você pega... nessa linha é legal compartilhar com vocês um exemplo de ser empresário, tudo bem? O George Foreman, que foi um grande lutador, ele foi lá, foi campeão mundial, até o dia que ele perdeu para o Muhammad Ali ou Cassius Clay, ele perdeu a luta para ele, e aí ele parou de lutar, e ele perdeu toda a fortuna que ele tinha em bebida, mulher, não sei se chegou a usar drogas e tal. Aí beleza, ele virou pastor e começou a fazer um trabalho comunitário. Uma moça um dia pediu ajuda para ele abrir um lugar, uma academia de boxe, para ensinar os jovens a lutar, porque o filho dela estava com problema de drogas. Ele falou, o boxe é passado na minha vida. E aí um dia ele encontrou essa mulher de novo, né? E ela falou, não precisa mais abrir a academia. Ele falou, não, por quê? Meu filho foi assassinado. E aquilo tocou ele, sabe? E ele tomou uma decisão de que ele ia abrir aquela academia para ajudar os jovens. Mas ele precisava de dinheiro, né? E ele estava lá na igreja, fizeram uma campanha, e ele sentado lá, e o pastor americano falando, vamos ajudar o irmão George, vamos ajudar. E ele lembrou dos milhões que ele ganhou, e ele naquela situação humilhante de ter que pegar dinheiro para uma coisa boa que ele queria fazer. E ele perguntou, o que eu sei fazer ainda? Ele falou, eu sei lutar. E ele voltou a lutar perto dos 40 anos de idade. E ele aos 40 anos, 44 anos, depois você dá uma pesquisada, ele virou campeão mundial. Ele até hoje é o campeão mundial mais velho que teve. Mas aí ele fez uma coisa certa. Ele pegou aquela grana e ele virou garoto propaganda, montou os seus negócios. E talvez você já tenha ouvido falar daquele negócio que assa a carne lá, esqueci o nome aqui agora, chama George Foreman Grill, ou Foreman Grill, George Foreman Grill, eu não sei o nome. E hoje, olha só que coisa louca, ele ganha mais com essas empresas, com essa grill, do que ele ganhou na época que ele era lutador. Então, isso é você ser empresário, isso é você ter negócio, isso é você ter um pensamento de que quem está construindo uma vida diferente, uma vida nova, né? Porque ele construiu um ativo, e a gente não vai falar isso nesse vídeo, né? Mas para terminar, né? Aquele meu amigo, ele ganhou da esposa dele de 10 milhões, ele ganhou uma Cayenne de presente, né? Ele ganhou uma Cayenne e o legal é que ele falou assim, ainda bem que ela me deu uma Cayenne, porque eu não teria comprado, né? E só que é empresário que entende isso de um cara que fatura 500 milhões de dólares por ano, por quê? Porque ele tem outras prioridades, que não é uma Cayenne, mas a esposa dele agora estava com muita liquidez, muito cash, muito dinheiro na conta, e ela pôde dar de presente para o marido uma Cayenne de 100 mil euros. Acho que 100 mil euros foi. Bom, enfim, é isso aí, galera. Terminando esse vídeo, se inscreva no canal. A gente está lançando a Universidade do Empresário, onde a gente vai aprender, a gente vai compartilhar todas essas coisas com você. Se inscreva lá, estuda, veja se o programa é para você, porque, como eu gosto de terminar dizendo, the best is yet to come, o melhor ainda está por vir. See you soon, nos vemos em breve, and God bless you. Deus abençoe você.